Se você tem navegado pelas redes sociais ou acompanhado as notícias ultimamente, talvez tenha visto uma imagem específica que está deixando muita gente muito nervosa. É uma foto de soldados israelenses em uniforme. Mas não é o equipamento deles que está chamando a atenção das pessoas, e sim um pequeno emblema bordado em seus braços. À primeira vista, parece um mapa bem comum da região, mas se você olhar mais de perto, vai ver que o mapa não mostra Israel com suas fronteiras de 1967 inseridas na região do Oriente Médio. Ele estende o próprio Israel para engolir a Cisjordânia, Gaza, as colinas de Golã e depois continua avançando para a Jordânia, Líbano, Síria e até partes do Egito e do Iraque. Isso não é uma escolha de design aleatória de um soldado. É uma representação visual de um conceito chamado Grande Israel, ou Eretz Israel Ashlema. Com a recente invasão de Gaza por Israel e a ocupação militar declarada do sul do Líbano no início de 2026, após a ocupação anterior da cidade nas colinas de Golã e suas históricas incursões ilegais na Cisjordânia, isso não é mais apenas uma teoria marginal. Está se tornando uma parte central da conversa geopolítica dentro do país. Mas, ok, para entender por que esse soldado em 2026 usaria um mapa de metade do Oriente Médio no braço e o reivindicaria como seu, você precisa voltar milhares de anos. A ideia de Grande Israel está, segundo seus apoiadores, enraizada na Bíblia hebraica, especificamente na Aliança das Partes em Gênesis 15:18. O texto diz: "Aos seus descendentes eu dou esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates." Antes de tudo, seria preciso acreditar no que está escrito no documento. Depois, você teria que acreditar em sua validade como uma espécie de documento legal antigo que, de alguma forma, definiria fronteiras. E então você teria que acreditar, além disso, que por algum motivo essas fronteiras ainda seriam válidas hoje. Quem analisa isso, logicamente percebe o problema, mas mesmo ignorando o que disse, ainda há outro problema. A própria Bíblia, na verdade, dá 3 definições diferentes para a Terra. E dependendo de qual você escolher, o mapa ideal de Israel muda completamente. Primeiro temos a chamada visão ampla. Gênesis 15 descreve um território enorme dado a todos os filhos de Abraão, incluindo Ismael e Midian. Esse é meio que o mapa maximalista que se estende por todo o Levante, aquele que vimos no emblema. Depois você tem a chamada visão restrita. Números 34 e Ezequiel 47 descrevem uma área muito menor, especificamente para as tribos depois que saíram do Egito. Isso é mais algo como de Dan a Berseba, com um território muito menor. E então existe até mesmo a visão gradual. Deuteronômio menciona uma terra que será dada lentamente ao longo de muitos anos, quase como uma fronteira que continua se expandindo. Essa pode ser a teoria que muitos radicais veem como método para alcançar a ideia da visão ampla. Mas, novamente, até mesmo essa visão ampla tem outro grande ponto de discórdia, o chamado Rio do Egito. Alguns nacionalistas religiosos interpretam isso como sendo o rio Nilo. Se considerar o Nilo como fronteira oeste e o Eufrates como leste, obtém-se o grande mapa dos emblemas de uniforme, cobrindo Egito, Jordânia, Síria, Iraque e partes da Turquia. Mas a maioria dos historiadores e arqueólogos argumenta que o rio do Egito não é o Nilo. É apenas uma escolha de interpretação desses extremistas. Em vez disso, eles acreditam que se refere ao Wadi El Arish, um leito de rio sazonal no meio da península do Sinai, que na época seria chamado de Rio do Egito. Se isso for verdade, o mapa do Grande Israel encolheria significativamente, perdendo a maior parte das terras povoadas do Egito. Assim, você pode entender as várias camadas de argumentos debatíveis que essas pessoas usam como justificativa para sua teoria, que por si só já é questionável desde o início. Se você já criou conteúdo ou tentou fazer um vídeo, sabe quanto material é preciso para produzir algo interessante. Uso uma ferramenta que oferece diversas opções para melhorar minhas histórias, visual e sonoramente. Essa ferramenta é a patrocinadora deste vídeo, Storyblocks.
com uma biblioteca de mais de 7 milhões de recursos de alta qualidade feitos por pessoas, o Storyblocks facilita encontrar o que preciso e mantém o processo simples e rápido. Como uma ferramenta criativa tudo em um, ela reúne vídeos, músicas, efeitos sonoros, modelos e muito mais, tudo em um só lugar. Assim, posso focar em contar a história sem alternar plataformas, já que eles oferecem ferramentas de IA para facilitar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração com som natural, e se você precisar de visuais personalizados, a IA deles. A edição de vídeo com tecnologia da Runway ajuda você a gerar e refinar cenas mais rápido, enquanto ainda mantém o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente no Premiere Pro e no After Effects com o plugin Storyblocks. Assim, o fluxo de trabalho segue rápido, simples e mais fácil de gerenciar. O Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma forma econômica de produzir vídeos bem acabados mais rápido. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. Oi pessoal, uma mensagem rápida. Como vocês devem imaginar, é difícil conseguir patrocinadores para esse tipo de vídeo, pois poucas empresas querem se associar a esses temas. O motivo pelo qual eu consigo fazer esse vídeo é por causa de vocês, as dezenas de pessoas que me apoiam, seja no Patreon ou aqui diretamente por meio de uma assinatura no YouTube. Então eu quero tirar um momento para agradecer a todos vocês. E se você quiser um vídeo extra exclusivo por mês, se quiser acesso antecipado a todos os vídeos que eu publico, bastidores, e ainda me ajudar a fazer mais vídeos sem patrocínios, você também pode se tornar um apoiador no Patreon ou membro do YouTube. Eu realmente agradeceria. Eu não quero tomar mais tempo do vídeo, então obrigado se você puder considerar isso, e espero que você aproveite o resto do vídeo. Então beleza, foi daí que eles tiraram a ideia. Mas quando começou um movimento defendendo uma anexação de verdade, enquanto a Bíblia supostamente fornecia o mapa, o sionismo moderno forneceu o motor político. No final do século XIX, Theodor Herzl estava tentando descobrir como transformar um Estado judeu em realidade. Herzl era um jornalista judeu húngaro e advogado, considerado o pai do sionismo moderno. Ele é visto por muitos como o pai fundador de Israel. Ele formou a organização política sionista e promoveu a imigração judaica para a Palestina, que no final do século XIX fazia parte do Império Otomano, em um esforço para criar um Estado judeu na época, ou ao menos preparar as bases para isso futuramente. Ele, por sua vez, foi fortemente influenciado por um cara chamado William Heckler, um cristão sionista inglês. Existe um momento famoso em algumas histórias, não sei se é real, em que ambos teriam se encontrado em um trem. Heckler teria aberto um mapa em uma mesa em um dos compartimentos e instruído Herzl por horas sobre onde as fronteiras desse futuro estado deveriam estar. Herzl registrou em seu diário que a fronteira norte deveria ser as montanhas da Turquia voltadas para a Capadócia. Na fronteira sul estará o canal de Suez. O lema deles era a Palestina de Davi e Salomão. O antigo reino de Israel, porém, não se estendia até aquelas terras, embora fosse maior do que o Israel moderno. Em 1917, os britânicos emitiram a Declaração de Balfour, dizendo que viam com bons olhos um lar nacional judeu na Palestina. Mas Palestina era um termo vago sob o domínio otomano. Quando os otomanos perderam a Primeira Guerra Mundial e os britânicos assumiram o controle, o sonho sionista parecia prestes a se realizar. Em 1919, seus líderes estavam apresentando mapas que incluíam a Cisjordânia, Gaza e grandes partes do Líbano e da Jordânia. Eles pensavam não só em religião, mas também em recursos. Eles queriam as nascentes do Rio Jordão e o solo fértil de Hauran, hoje na Síria, para garantir a sobrevivência econômica do Estado. Então, se os primeiros sionistas queriam os dois lados do Rio Jordão e só conseguiram parte da Palestina no começo, porque o movimento moderno de colonos se concentra principalmente na Cisjordânia, isto é, a terra a oeste do rio. Bem, enquanto a Palestina não tem recursos para lutar com sucesso contra Israel, a Jordânia, um país plenamente soberano a leste,
Talvez tenha. O mandato britânico incluía originalmente ambos os lados do rio. No entanto, no início da década de 1920, os britânicos separaram a margem leste para criar o Emirado da Transjordânia, que coincide com a atual Jordânia. Isso foi feito para cumprir um acordo com a família Hashemita e governar melhor os habitantes locais. Isso foi um grande golpe para os sionistas revisionistas como Ziv e Jabotinsky. Grupos revisionistas iniciais como Betar e Irgun consideravam todo o mandato, incluindo a Jordânia, como o local para um futuro Estado de Israel. Seus cartazes de 1931 exibiam um mapa cobrindo Israel e Jordânia, com um rifle atravessado. O lema deles era: "O Jordão tem duas margens, esta é nossa e a outra também." Até mesmo David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel e líder dos sionistas trabalhistas mais moderados, via o plano de 1937 para dividir a terra apenas como um primeiro passo. Quando Israel foi criado na Palestina Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, teria dito ao filho que estabelecer o Estado em parte do território era uma maneira de fortalecer-se e, futuramente, libertar todo o país. Ele disse de forma famosa que eles iriam romper essas fronteiras que estavam sendo impostas a eles. Agora, tudo mudou em 1967. Antes, os sionistas trabalhistas que governavam eram pragmáticos e aceitaram as fronteiras de 1948 para ter um Estado funcional. Mas quando Israel capturou a Cisjordânia, Gaza e as colinas de Golã na Guerra dos 6 Dias, um conflito breve e decisivo entre Israel e seus vizinhos árabes, Egito, Jordânia e Síria, o movimento por um grande Israel nasceu quase da noite para o dia. De repente, aquele coração bíblico estava sob controle efetivo de Israel. E isso levou ao crescimento do Gush Emunim, um grupo político-religioso que acreditava que colonizar a terra era um pré-requisito para a chegada do Messias. Para eles, ceder parte dessa terra não era só erro político, mas também pecado contra Deus. Em 1977, Menachem Begin e o partido Likud conquistaram uma vitória eleitoral bastante significativa. Begin passou toda a sua carreira pregando lealdade à Judéia e Samaria, à Cisjordânia. E no poder, ele incentivou fortemente o assentamento judaico ali. Porém, até Begin foi cauteloso. Ele não anexou formalmente a Cisjordânia e Gaza porque sabia que absorver milhões de palestinos transformaria Israel em um Estado binacional, em vez de um Estado judeu. Ele queria a terra, mas não necessariamente as pessoas que viviam nela. Por um tempo, a ideia da Grande Israel parecia estar desaparecendo. Em 2008, o então primeiro-ministro Ehud Olmert chegou a dizer que a ideia estava superada e que qualquer um que ainda a perseguisse estava se iludindo. Ele trabalhava em um plano para entregar grande parte da Cisjordânia aos palestinos e alcançar a solução de 2 estados desejada pela maior parte do mundo. Mas desde então, o pêndulo político balançou fortemente para a direita e tudo mudou novamente. Os governos de Israel se tornaram cada vez mais linha dura, mais militares, terroristas, mais contra os palestinos e mais agressivos em seus projetos de colonizar a Cisjordânia e atacar, invadir, ocupar e anexar terras de países vizinhos. Primeiro foram as colinas de Golã da Síria, depois Gaza e agora o sul do Líbano. Eles fazem isso contra a vontade de muitos países e sob críticas muito severas da ONU. Muita gente critica a ONU por não fazer nada a respeito, esquecendo que a ONU é composta apenas pelos países que fazem parte dela. Cabe aos países tomarem alguma atitude. A própria organização não pode. Em 2023, o ministro das Finanças de Israel falou em Paris atrás de um púlpito que mostrava um mapa do país englobando toda a Jordânia. Desde então, ele sugeriu que Jerusalém está destinada a se expandir até Damasco e que o futuro de Israel inclui partes do Iraque e do Egito. Daniela Weiss, importante líder dos colonos ilegais, afirmou a repórteres em 2024 que as verdadeiras fronteiras são o Eufrates e o Nilo. Ela representa uma ala do movimento que vê 1948 e 1967 apenas como o começo de uma expansão muito mais longa. E em agosto de 2025, Benjamin Netanyahu, ele mesmo disse a outro veículo de notícias que estava em uma missão histórica e espiritual pela Grande Israel. Ele disse que era dever desta geração garantir a sobrevivência desse Estado expandido,
marcando uma grande mudança em relação à sua retórica anterior, mais cautelosa. E até mesmo os Estados Unidos viram uma mudança. No início de 2026, o embaixador Mike Huckabee afirmou a Tucker Carlson que não haveria problema se Israel controlasse todo o Oriente Médio. Há 10 anos, uma declaração dessas de um diplomata de alto escalão encerraria sua carreira, mas hoje é tema das notícias. O mais louco é que ninguém parece se importar o bastante para agir, ao menos na Europa ou nos Estados Unidos. Para ser justo, alguns países europeus até tentaram impor limites. A Espanha tem sido muito enfática em suas críticas a Israel, mas até agora eles estão um pouco isolados. No entanto, acho que o governo de Israel está ficando um pouco arrogante demais. Acho que, se realmente tentassem chegar ao Nilo e ao Eufrates, eles enfrentariam uma força militar combinada do Egito, Jordânia, Síria, Iraque e potencialmente até mesmo da Turquia, que tem se manifestado de forma muito enfática contra Israel. Eles venceram naquela época, mas não acho que venceriam agora. No papel, Israel nunca poderia igualar a mão de obra e os recursos de todas essas nações combinadas em uma guerra total. Sem contar a resposta internacional. Talvez os Estados Unidos ajudassem, mas seria suficiente? A estratégia, porém, não parece ser confronto direto. Parece uma desestabilização regional. A teoria diz que se os vizinhos de Israel enfrentarem crises internas, guerras civis ou colapso econômico, não conseguem se unir. E meio que já vimos essa tática começar a se desenrolar. A Síria está fraturada e incapaz de defender suas fronteiras, e eles aproveitaram a guerra civil para fortalecer sua posição nas colinas de Golã. Com a queda do regime de Assad, eles ampliaram seu alcance por alguns quilômetros. O Líbano está em um estado de caos político e econômico o tempo todo, o que torna a atual ocupação do sul muito mais fácil para Israel manter, e a presença local do Hezbollah como um grupo alinhado ao Irã lhes dá uma desculpa para isso. Defensores da grande Israel podem apostar que não precisam vencer uma grande guerra. Eles só precisam esperar que os estados vizinhos enfraqueçam mais, tomando zonas de amortecimento e colinas, expandindo a fronteira enquanto o mundo olha para outro lado. Essa conversa gerou muita tensão ao longo dos anos, e até algumas teorias da conspiração, como interpretações da bandeira de Israel. Por décadas, muitos líderes palestinos afirmam que as duas faixas azuis na bandeira representam o Nilo e o Eufrates, e a ambição de alcançar ambos. A maioria dos israelenses considera isso absurdo, dizendo que as faixas vêm do Talit, um xale de oração judaico. Quando ministros atuais posam atrás de mapas que mostram esses rios como fronteiras, a diferença entre teoria da conspiração e plataformas políticas fica menos clara. Em 1990, Yasser Arafat afirmou que uma moeda israelense tinha um mapa da Grande Israel nela. Na verdade, ela era baseada em uma moeda antiga do período Asmoneu, mas isso destaca o quanto os vizinhos temem a visão expansionista. A reação a essa conversa recente foi bastante explosiva. Quando Netanyahu falou sobre essa missão espiritual em 2025, mais de 30 países, incluindo Arábia Saudita, Egito, Turquia e Paquistão, emitiram uma declaração conjunta, chamando isso de uma violação flagrante do direito internacional. Eles veem isso não como sonho religioso, mas como plano para a guerra permanente na região. Então a Grande Israel está realmente acontecendo? Embora o mapa do Nilo ao Eufrates ainda seja considerado extremo pela maioria dos israelenses comuns, a versão mais restrita, o controle total sobre a Cisjordânia, Gaza e o sul do Líbano, está se tornando cada vez mais o status quo. Em 2026, os emblemas nos uniformes podem ser só bordados, mas simbolizam a forte crença deles de que as fronteiras do Oriente Médio não são fixas. Para alguns, isso é questão de segurança. Para outros, é algum tipo de mandato divino que eles acham que têm, ou pelo menos usam a religião como desculpa para obter poder. Mas para os milhões de pessoas que vivem nos países entre esses dois rios, é uma visão que sugere que o conflito está longe de acabar. Está apenas começando e ficando maior.